Antes de nossa natureza ter sido arruinada, os 4 componentes de nossa analogia, cavalo, carruagem, condutor e mestre, eram um só. Tinham uma compreensão comum e trabalhavam, descansavam, comiam juntos, ao mesmo tempo. Mas a compreensão e a linguagem foram esquecidas. Agora, cada componente tem uma vida separada. Vive só, isolado do resto. Às vezes, seria preciso que trabalhassem juntos, mas isso é impossível. Uma parte quer uma coisa, outra quer outra coisa. O propósito é restabelecer o que foi perdido, e não adquirir algo novo. Esse é o propósito do desenvolvimento. Para isso, precisamos aprender a distinguir essência de personalidade e a separá-las. Ao conseguirmos isso, saberemos o que e como mudar. Enquanto isso, teremos apenas uma possibilidade: estudar. Somos fracos, somos dependentes, somos escravos. É difícil romper de uma só vez com todos os hábitos acumulados ao longo dos anos. Mais tarde, será possível substituir certos hábitos por outros, embora estes também sejam mecânicos. O homem depende sempre de influências externas, mas algumas influências limitam, outras não. Para começar, é necessário preparar as condições de trabalho. São muitas as condições. Atualmente, podemos apenas observar e coletar materiais que serão úteis ao trabalho. Não podemos distinguir a origem de nossas manifestações, se a essência ou a personalidade. Mas se olharmos com atenção, poderemos compreender isso mais tarde. Enquanto reunimos materiais, não podemos enxergar isso. É que normalmente temos apenas uma atenção voltada ao que estamos fazendo. Nossa mente não vê nossos sentimentos e vice-versa. Cada animal trabalha segundo uma constituição. Um trabalha mais, outro menos, mas cada um trabalha tanto quanto lhe é natural. Nós humanos também trabalhamos, e entre nós há os mais capazes e os menos capazes. Quem trabalha como um boi é inútil, e quem não trabalha também é inútil. O valor do trabalho não está na quantidade, mas na qualidade. Cada animal, como já foi dito, trabalha de acordo com o que ele é. Um animal, uma minhoca, digamos, trabalha de forma completamente mecânica. Nada se pode esperar dele, pois ele possui apenas um cérebro mecânico. Outro trabalha e se move apenas por sentimento. Tal é a estrutura de seu cérebro. Um terceiro animal percebe somente o movimento, chamado de trabalho, por meio da mente. Nada mais se pode exigir dele porque ele não possui outro cérebro. Nada mais se pode esperar, pois a natureza o criou com esse tipo de cérebro. Assim, a qualidade do trabalho depende do cérebro ou dos cérebros existentes. Quando analisamos vários tipos de animais, descobrimos que há animais com 1, com 2 e com 3 cérebros. O homem é um animal de 3 cérebros, mas volta e meia, o que tem 3 cérebros precisa trabalhar, digamos, 5 vezes mais do que o que tem 2 cérebros. O homem foi criado de tal modo que dele se exige mais trabalho do que ele é capaz de produzir segundo sua constituição. Não é culpa do homem, mas da natureza. Seu trabalho só será de valor quando a dedicação a ele chegar nos limites extremos da possibilidade. Normalmente, o trabalho do homem requer a participação do sentimento e do pensamento. Trabalhar assim significa que sentimos o que estamos fazendo e pensamos na razão e no propósito, no modo como estamos fazendo. Como esse trabalho tinha de ser feito ontem e hoje, como deveremos fazê-lo amanhã e como costuma ser melhor fazê-lo, se é que existe um modo melhor.
Se trabalharmos corretamente, teremos sucesso na execução de um trabalho cada vez melhor. Mas, quando uma criatura de 2 cérebros trabalha, não há diferença entre seu trabalho de ontem, de hoje e de amanhã. É essencial trabalhar de modo diferente. Cada um precisa trabalhar por conta própria. Os outros não podem fazer nada em nosso lugar. Se pudermos fazer, digamos, um cigarro da maneira correta, já saberemos como fazer um tapete. Todo o aparato necessário é dado ao homem para fazer tudo. Toda pessoa pode fazer o que quer que as outras possam fazer. Se uma pode, todas podem. Gênio, talento, isso é bobagem. O segredo é simples: fazer as coisas como um ser de 3 cérebros. Quem consegue pensar e fazer as coisas direito, pode fazer qualquer coisa tão bem quanto a outra que a esteve fazendo errado a vida toda. O que esta teve de aprender em 10 anos, a recém-chegada aprende em 2 ou 3 dias, e depois faz melhor do que a que passou a vida inteira fazendo essa coisa. Conheci pessoas que antes de aprender, haviam trabalhado de maneira errada a vida toda, mas depois que aprenderam, puderam realizar com facilidade trabalhos que nunca tinham visto antes, tanto os mais delicados quanto os mais rudes. O segredo é muito simples e fácil. Precisamos aprender a trabalhar como um ser de 3 cérebros. A essência do trabalho correto é que os centros do movimento, do sentimento e do pensamento devem trabalhar juntos para produzir ação. Há 1000 vezes mais valor até em encerar o chão do jeito como deve ser feito do que em escrever 25 livros. Mas antes de começar a trabalhar com os 3 centros ao mesmo tempo, cada centro precisa ser preparado separadamente a fim de que possa haver concentração, lembrando que o processo consiste de 3 partes. O centro do movimento está mais ou menos adaptado, embora precise ser treinado para o trabalho com os demais. O segundo, na ordem de dificuldade, é o centro do pensamento, e o mais difícil de todos é o centro do sentimento. Mesmo que tenhamos sucesso em pequenas coisas com o centro do movimento, nem o centro do pensamento, nem o do sentimento podem se concentrar. Orientar pensamentos em uma dada direção é uma concentração meramente mecânica, e não é essa a nossa meta. É importante saber como não depender das associações. A principal causa de nossa maneira errônea de trabalhar é nosso desenvolvimento limitado, o fato de que não educamos nada além da mente. Sabemos como nos comportar com fulano ou com cicrano. Bom dia, como vai? Mas apenas o condutor sabe disso. Sentado em seu banco, leu a respeito. No entanto, o cavalo não tem educação alguma. Nunca foi à escola, sequer aprendeu o alfabeto. Não conhece linguagem. O cavalo também era capaz de aprender, mas esquecemos de como fazê-lo. E ele, por isso, tornou-se um órfão abandonado. Apenas o condutor aprendeu. Conhece línguas, sabe onde fica a rua tal e tal, mas não pode ir sozinho até lá. Se acharmos que o autoestudo irá ajudar e que seremos capazes de mudar, estaremos completamente enganados. Mesmo se lermos todos os livros, estudarmos por 100 anos, dominarmos todo o conhecimento, todos os mistérios, nada sairá disso, pois todo esse conhecimento pertencerá apenas ao condutor, e ele, mesmo que conheça tudo isso, não poderá puxar a carruagem sem o cavalo. Ela é muito pesada. Quanto à carruagem, sua existência foi completamente esquecida, mas ela também faz parte, e uma parte importante da equipe. Tem vida própria, que é a base de nossa vida. Tem sua própria psicologia. Ela também pensa, tem fome, desejos, participa do trabalho comum. Ela também
deveria ter sido educada, deveria ter frequentado a escola, mas nem seus pais nem ninguém preocuparam-se com isso. Originalmente, a carruagem foi concebida para uma cidade comum. Todas as partes mecânicas foram desenhadas para que ela se ajustasse à rua, inclusive suas pequenas engrenagens. A ideia era que as saliências da rua distribuíssem o óleo lubrificante por igual, lubrificando as partes. Mas isso foi calculado para determinada cidade, na qual as ruas são muito lisas. Agora, a cidade mudou e o modelo da carruagem continua o mesmo. Ela foi feita para levar bagagem, mas hoje leva passageiros. E sempre percorre o mesmo tipo de rua, as avenidas largas. Algumas partes ficam enferrujadas por longa falta de uso. Se às vezes a carruagem precisa seguir uma rua diferente, quase sempre quebra e depois precisa passar por uma revisão mais ou menos séria. Depois pode voltar a correr, em sua melhor forma pelas avenidas, mas após percorrer certas ruas, precisa ser revisada. Toda carruagem tem seu próprio ímpeto, mas de certo modo podemos dizer que nossa carruagem o perdeu. E ela não pode trabalhar sem ímpeto. Cada um de nós só deseja, e só pode desejar, com uma parte de nós mesmos. Mais uma vez, apenas o condutor, pois ele leu algumas coisas, ouviu algumas coisas. Ele tem muita imaginação e chega a voar à lua em seus sonhos. Os que acham que podemos nos modificar estão muito enganados. Mudar alguma coisa por dentro é muito difícil. O que quer que saibamos é o condutor que sabe. Todo o nosso conhecimento é a mera manipulação da função do pensamento. A mudança real é algo muito difícil, mais difícil do que achar $1 milhão na rua. Temos um cavalo em nosso interior. Ele obedece a ordens vindas de fora, e nossa mente é fraca demais para fazer qualquer coisa por dentro. Mesmo que a mente dê a ordem de parar, nada irá parar interiormente. O que foi dito sobre a mudança interior refere-se apenas à necessidade de mudança no cavalo. Se o cavalo mudar, poderemos mudar, mesmo externamente. Se o cavalo não mudar, tudo ficará como era, por mais que estudemos. É fácil decidir mudar sentados em silêncio em nossa sala, mas assim que encontramos alguém, o cavalo escoiceia. O cavalo interior precisa mudar. Antes de qualquer coisa, precisamos compreender que não somos quem pensamos ser. Somos o cavalo. Se quisermos trabalhar, teremos de começar ensinando ao cavalo uma língua por meio da qual possamos conversar com ele, contando-lhe o que sabemos e mostrando-lhe a necessidade, digamos, de mudar sua disposição. Se conseguirmos isso, então, com nossa ajuda, o cavalo também começará a aprender, mas a mudança só é possível por dentro.